Bom, gente, boa noite. Né? Todos que estão aqui me conhecem, muitos que estão no YouTube talvez não me conheçam, a gente está gravando isso pela primeira vez. A ideia dessa palestra de hoje é unir o grupo de empresários, que muitos, quase 100% que está aqui, pertencem ao grupo que a gente participa, onde a gente tenta fazer o network, divulgar coisas positivas entre nós. E a ideia dessa palestra hoje é mostrar, apresentar o cenário que os economistas, que os bancos e os estudiosos enxergam para esse ano. Isso não tem nada a ver com o que eu penso ou o que eu acredito, mas esses são números. Eu sou uma pessoa que acredita muito nos estudos, por isso que eu trouxe essa palestra hoje, que a gente vai falar caminhos para 22, né? E a gente vai começar instigando algumas coisas. Por exemplo, vocês todos gostam disso aqui. Vocês querem crescer os seus negócios, cada vez que passa, ganhando um pouquinho mais de grana e aumentando o tamanho da sua empresa. Todo mundo quer isso. E todo mundo enxerga achando que o sucesso é isso. É uma linha reta que vai, mas o sucesso, na verdade, não tem nada de linha reta. O sucesso não tem nada de ser fácil. E hoje, além do sucesso, o dinheiro está envolvido com movimentação global. A gente não é mais um país pequeno que decide tudo com os números do nosso país. Hoje nós estamos globalizados, hoje nós estamos com esse problema de tudo que acontece aqui é reflexo lá de fora. Então é importante, além de saber os números daqui, ficar atento com os números lá de fora. E é isso que nós vamos mostrar aqui. Perfeito? Opa. Então vamos lá. Para quem não me conhece, todos me conhecem, meu nome é Edgar, eu sou da SDS, tá? Essa aqui é algumas das empresas que eu já dei consultoria, né? E em cima dessas empresas, em cima do tempo que eu estou no mercado, onde a gente foi adquirindo experiência. Muitos de vocês eu já dei consultoria, alguns de vocês me conheceram pelo Sebrae, alguns de vocês me conheceram por amizade, mas aqui está mais ou menos o que a gente já trabalhou. Falta de alguns, falta a Carbrim, que está aqui, falta mais alguns que estão aqui, que eu já dei consultoria e não estão aqui no logo, mas no próximo vai estar. Perfeito? Aqui é meu telefone, está o meu e-mail, quem precisar falar comigo. E vamos lá, gente. Pergunta para vocês, empresários, tá? Todas essas perguntas eu quero ver o seguinte. Você sabe como que você toma as suas decisões? Quando você vai tomar uma decisão na sua empresa, você sabe como que você toma essa decisão? Você pesquisa o mercado antes de tomar suas decisões? Ou você toma a decisão porque eu acho, eu penso, eu acredito? Outra coisa, você conversa com outra pessoa diferente do que vocês pensam, uma pessoa que pensa diferente de você para você tomar suas decisões? Outra, você planeja, depois que você tomou a decisão, você planeja a implantação dela. Você fala, olha, eu vou fazer assim, eu acredito que o resultado disso vai acontecer assim, se acontecer o plano A, se acontecer caminho A, eu vou fazer assim, se acontecer caminho B, eu vou fazer assado. Outra coisa, você testa, você simula antes, porque muita gente faz o plano perfeito, mas simula, e esquece de simular. E quando esquece de simular, é aí que está o grande problema, porque às vezes passa alguma coisa que desapercebido, e na simulação, quando você faz uma pequena simulação do que pode acontecer, você descobre o bug. E por cima de tudo, e quando você consegue um objetivo, será que o objetivo é o sucesso? Bom, são perguntas que a gente sempre questiona. Para fazer isso, então, eu vou passar um videozinho rápido para saber se é assim que vocês estão agindo, perfeito? Opa, vamos lá. Ah, desculpa, não é nenhuma provocação, tá? Por causa do jogo, tá bom? Eu sei que o Palmeiras não tem mundial, perfeito?
Palmeiras não tem mundial. É que alguém chutou aqui alguma coisa. Vamos lá começar de novo? É o palmeirense, esse é o problema. O porquinho é empresário, tá? O porquinho é empresário e a bolachinha é o objetivo que você quer atingir. O porquinho é empresário, ele é persistente. Vamos lá, pessoal. Vocês se enxergaram nisso daí? É óbvio que não, quem não é palmeirense não se enxergou, óbvio, né? Mas, assim, a ideia é o empresário tentando várias coisas, tentando vários métodos, deixa eu abaixar aqui, tentando vários métodos, todos sem planejamento, tanto sem simular, mas ele é persistente. No final, ele atingiu o objetivo, ele queria pegar o biscoito. Só que ele teve sucesso. O que aconteceu? Caiu o aquário na cabeça dele e ele não comeu. Quer dizer, tentou, pensou que conseguiu e não teve. O que a gente pode fazer com uma analogia disso daí? Todo empresário é persistente, todo empresário tem objetivo, todo empresário tenta várias vezes, mas tem hora que pega o objetivo que está na mão e acha que conquistou e não conseguiu. Por quê? Porque esqueceu de um detalhe. O objetivo ali não era conquistar o biscoito. O objetivo era comer o biscoito. Então, errou um pouquinho do detalhe. Bom, como que a gente corrige isso? Primeiro, é a gente começando a aprender a tomar decisões para que quando eu faça meu planejamento, para quando eu faça as minhas simulações, eu consiga enxergar o maior espaço possível de erros para que eu tenha um objetivo realmente correto atingido. Então, vamos lá. Gente, aqui nós vamos apresentar uma série de indicadores de confiança e incerteza
é de janeiro de 22, quer dizer, é uma coisa extremamente fresca. Não são todas as pessoas que têm acesso a essa informação, né? O pessoal tem que pagar, às vezes, para ter essa informação. Foi feita pelo IBGE e pelo IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, junto com a USP, mais alguns economistas de banco e alguns economistas de instituições financeiras de aplicação e alguns analistas políticos. Então, vamos lá. Primeiro slide, janeiro de 22, e está aqui. O primeiro slide, a gente diz o seguinte: existe uma tendência de queda de confiança que se intensificou em janeiro. Presta atenção nesses dois números e quem são esses dois gráficos. Essa linha azul é a linha de índice de confiança empresarial de vocês. A linha marrom é o índice de confiança do consumidor. E aqui existe uma diferença. Essa diferença, ela é colocada aqui. Perfeito? Então, vamos... Então, a confiança das empresas e de consumidores, este janeiro agora, ela acabou diminuindo. E a gente percebe que este número, a diferença, ela está crescendo. Dá uma olhada. Cada hora que passa, o que a gente tem de confiança entre o empresário e a confiança entre o consumidor é alta. O que acontece quando isso é muito grande? Significa que a gente tem uma grande probabilidade de errar quando toma uma decisão. Vamos lá. Qual foi o período que o Brasil mais cresceu? Vocês lembram, pessoal? E um detalhe, aqui, em nenhum momento eu vou tocar em discussão política. É puramente econômica, tá? É óbvio que a economia depende da política, a economia depende do que o presidente, o ministro da Economia e as coisas mundiais acontecem. Mas vamos lá. Qual foi o período que o Brasil mais cresceu? Vocês lembram? Vocês, empresários, quanto vocês ganharam mais dinheiro? Tá difícil, hein? Parece que ninguém ganhou dinheiro aqui. Ganhou, mas não quer falar. Ganhou, mas não quer falar. Muitos falam na pandemia, mas, período passado, foi neste período aqui. Por quê? O que tem de diferente um pelo outro? Aqui, todos estão acima da média. E o que é a linha azul? A linha azul é o índice empresarial. Se o índice empresarial está alto, foi no período de julho de 2009 a julho de 2010. Foi o período que o Brasil ganhou mais dinheiro. Teve o menor índice de economia, de relação PIB, essas coisas. E aqui mostra que quando o empresário está confiante, ele investe. Quando o empresário está confiante, ele aplica dinheiro, ele joga dinheiro no seu negócio. E aqui a gente percebe que o consumidor também estava crescendo com a tendência, né? Agora, o que acontece aqui? O índice 100, gente, é um índice relativo, tá? 100 significa zero para a gente, é o índice deles. Então, aqui, nós estávamos subindo. Olha esse período aqui, né? O que eu posso falar desse período? É um período que tanto empresário quanto consumidor estavam, cada dia que passa, mais negativo. Que período que foi? 2012 a 2016. Vocês lembram que eu era o presidente? Que época que estava acontecendo? Final de governo de Lula, começo de governo de Dilma. E aqui o pessoal estava, tanto empresário quanto consumidor, descrentes. E foi um período onde a gente teve o maior problema de balança comercial, o maior problema de relações com o mercado. Eu não estou dizendo que vocês não ganharam dinheiro nesse período, mas o que acontece? Quando o empresário e o consumidor estão muito perto neste índice, significa que a certeza do que vai acontecer é muito maior. A certeza que quando você vai tomar uma decisão, porque você está analisando como empresário e está analisando como consumidor. Então, a certeza de um planejamento é muito maior com isso. Vamos lá. Expectativas empresariais. Esse foi o levantamento. Olha o que está acontecendo, gente. Olha o período que a gente estava falando que estava junto. Aqui, vocês podem perceber quem é que tinha mais expectativa. Desculpa, aqui é a expectativa, a situação atual,
e aqui é a expectativa do empresário. Elas estão dizendo que elas pioraram em janeiro. Né? Aqui eu estou dizendo, a neutralidade está em 100, a gente estava em declínio, começou a mexer, melhorar, deu esse pico aqui, que é em fevereiro de 2020, começou a melhorar, e olha o que está acontecendo aqui de novo, janeiro de 22. Então, assim, o que a gente pode dizer? O gato subiu no telhado, o negócio está começando a ficar complicado, perfeito? Dá uma olhada, e a gente pode dizer que este período aqui, qual que é a diferença? A situação atual e o índice de expectativa. O que a gente está dizendo aqui, pessoal? Que a situação de expectativa era muito maior do que a situação atual. Ou seja, o empresário estava com expectativa de melhorar. Então, se ele está com uma expectativa, ele está com um pensamento positivo. Por isso que estava crescendo. Ou seja, o Brasil só cresce quando o empresário está com expectativa. Se o empresário está temeroso, se o empresário está com dúvida, se o empresário está com problema, ele não vai investir. Por isso que a gente teve esse crescimento, a gente caiu aqui por causa da pandemia, mas agora, olha de novo, os dois estão muito próximos, e isso é um perigo, gente. Muito próximo é um perigo. Vamos lá, próximo slide. Aqui é uma coisa bem forte para vocês. Nós estamos falando o índice da indústria, nós estamos falando o índice de serviço, de comércio e construção. Dá uma olhada, nós aqui em abril de 2020, estávamos todos os segmentos ruins. Começamos a melhorar. Só que vocês percebem que a indústria, nesse período aqui, estava melhor que os outros. Quem é de serviço percebe que, no período de pandemia, ficou ruim. Algumas indústrias até cresceram. Teve problema do quê? Matéria-prima, de entrega de material, insumo, problema trabalhista. Mas, olha lá, agora tudo está crescendo. Esse 98, esse 92, esse 91 são números abaixo dos 100%. Não é que 98% está ruim. 100% significa nem fede nem cheira. Para mim está tudo bem. Mas está todo mundo crescendo, descendo aqui. Aqui está dizendo o seguinte, que a desaceleração da indústria começou a partir de agosto de 2020. E nós estamos dizendo que a partir de agosto de 2021, agosto de 2020, foi quando estava no 0 a 0. Foi a primeira vez que a indústria caiu de 100% do índice 100, desde agosto de 2020. Ou seja, neste período, todos os segmentos estão negativos, todos estão com expectativas ruins. Bom, de novo, qual é a mensagem? O gato subiu no telhado, para todo mundo que vai enfrentar esse ano. Vamos lá, continuando. Aqui nós estamos falando do índice de situação atual e expectativa de quem? Do consumidor. E eu acho que consumidor interessa para todo mundo que está aqui, né? Porque é daqui que vai sair os negócios de vocês. A não ser quem produz para outra indústria, mas os consumidores estão pessimistas. Por quê? Os baixos índices refletem a preocupação com inflação, né? A inflação, eu acho que não é segredo para ninguém, que bateu um recorde, já fazia anos que não estava no índice, e o índice está muito alto. Aumentou a taxa de juros. Aumentou a taxa de juros, o que o consumidor faz? Para de comprar. Aumenta a dívida do carro. O maior endividamento das famílias, né? E o mercado de trabalho fica fraco. Por quê? Vende menos, você tem menos dinheiro, você contrata menos e tudo é uma roda junto. Perfeito? Agora sim, vocês percebem que, olha, vai essa frase, é para questionar vocês. O povo brasileiro é um eterno otimista? Olha esse número aqui, gente. Desde janeiro de 2016, a expectativa, a situação para eles era ruim. Só que olha como é a expectativa do consumidor. Então, a gente acredita que a gente pode falar assim,
o povo brasileiro é um eterno otimista. E eu acho que talvez é por isso que a gente vence a maioria dos tombos que a gente leva. Não depende de governo, não depende de mais ninguém. Depende do consumidor, depende do empresário. Isto daqui é sobre o consumidor. Vamos lá. A incerteza de economia. Bom, o que é incerteza de economia? Gente, eu não sei o que vai acontecer esse ano. Parece que esse ano é tranquilo, né? A gente não tem nada acontecendo e esse ano não vai acontecer nada, né? Tudo que vai acontecer esse ano é joinha, perfeito? Todo mundo concorda? Que tudo que vai acontecer, todos os eventos esse ano é tudo joinha? Nada prejudica ninguém? Não, vamos lá. Nós temos o quê, gente? As incertezas que já são conhecidas. A atividade econômica, o cenário político e a pandemia. E agora começou a renovar com a Ômicron. Querendo ou não, né, a gente, quando eu brinquei, que a gente fala que tem que tomar o distanciamento, tudo, gente, a situação está crítica. Para quem está vacinado, para quem está bem, a situação é mais leve, mas a situação está crítica de novo. Então, a Ômicron voltou. E aí, está dizendo, isso aqui é um trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aonde você aumenta, você faz uma pesquisa do que está se comentando no Twitter e coloca a quantidade de palavras no tamanho da quantidade de que foi comentado. Olha lá, quando nós estamos falando em fevereiro de 2020, existia um grande problema entre Estados Unidos e China. Por isso que está a China muito grande. A gente estava com um problema de governo, a gente estava com o mercado Brasil. Aqui falava como estava fevereiro de 2020. Abril começou a pandemia. Olha o que foi: crise, pandemia, vírus. Janeiro de 2022, governo Brasil, pandemia e inflação. Esse estudo é da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é uma coisa muito bacana quando alguém acompanha. Eles brincam com esse gráfico, ele é um pouco intuitivo. Quando você bate aqui, você consegue entender o que está acontecendo com a população. E hoje nós estamos discutindo muito o quê? Governo Brasil, pandemia e inflação. Isso vai ou não vai impactar no negócio de vocês? Sim ou não, gente? Sim, diretamente, né? Não tem escapatória. Então, vamos lá. Esse gráfico, ele diz sobre as expectativas de demanda em 3 meses, como está a situação dos negócios e dos empregos. Tudo em 3 meses. É uma pesquisa que faz uma tabulação de dados pensando como juntou os 3 meses. Não é só agora. Então, vamos lá. A piora dos 2 horizontes de um tempo é um sinal de que o setor produtivo está preocupado com a desaceleração da economia. Se o setor produtivo está preocupado, isso acaba indo para quem? Para comércio e serviço. Todos, pessoal, todos estão... Opa, vai, aqui. Bom, todos estão abaixo do índice 100, ou seja, 100 é aquele zero. Não fede nem cheira. Eu não acho que está bom, eu não acho que está ruim. Abaixo de 100 significa o negócio está ficando ruim. O gato está subindo no telhado. E aqui fala como o consumidor prevê a conquista de emprego nos próximos meses. Nós temos aqui, é uma tabela com um monte de número, mas eu estou acertando isso aqui, ó. A primeira vez, desde abril de 2021, tá? Tem mais consumidor prevendo piora no mercado de trabalho do que nos 6 meses anteriores. De novo, se consumidor está preocupado com piora no mercado de trabalho, o que ele vai fazer com a grana dele? Ele vai torrar? Ele vai guardar. Quem é que vai sair ganhando nessa brincadeira? Banco, né? E quem é que vai sair perdendo? Indústria, comércio e serviço. Olha lá. Esse aqui é o índice que eles alegam, olha, 15, 14 são índices de dificuldade, de previsibilidade do consumidor. Todos estão caindo. Todos estão caindo. Aqui, um outro gráfico.
diminui a diferença entre confiança do consumidor de baixa renda e alta renda. Vamos lá. Aqui, de novo, está o gráfico. Você está vendo essa dificuldade, essa diferença? Ela está sendo mostrada nesse gráfico. Quanto maior a diferença, maior a diferença de visão entre o consumidor de alta renda e baixa renda. E quando isso acontece, ó, isso aqui é o de baixa renda e o de alta renda. Quem é que está mais pessimista? O de baixa ou de alta? O de baixa. E o mercado é movimentado por consumidor de alta renda ou baixa renda? Baixa renda. Opa, isso é preocupante, né? Agora, quando isso acontece, significa que a percepção é mais realista e certeira do que está acontecendo. Isso aqui. Dá uma olhada. Que período que é isso aqui? 2011 a 2017. A expectativa do alta e baixa renda estavam muito próximos. O que significava? Quando você conversava com um e conversava com outro, a resposta era muito semelhante. Então, o índice que você poderia usar para poder fazer os seus objetivos, na pergunta para o de baixa e o de alta, era muito mais certeiro. Você escutou de baixa, escutou de alta, os dois falaram, está caindo, e o índice, os dois estão muito próximos, realmente está caindo. Só que está caindo de um jeito que você consegue fazer uma previsão. Quando o negócio, quando está nessa divergência, nessa diferença, começa a ficar preocupante como você faz a sua pesquisa. Você vai confiar em qual dos dois? É óbvio que se você é um industrial, um cara de serviço, um cara de comércio para alta renda, você vai escutar o de alta. Se o cara é de baixa, só que dá para acreditar que os dois estão corretos? Porque a diferença, a sensibilidade é diferente. A sensibilidade de quem ganha mais para o mercado econômico, para o mercado político e para o mercado atual é muito diferente do de alta. Então, os dois pensam diferente. Então, fica muito difícil você tomar uma decisão. Vamos lá. Situação de finanças das famílias em janeiro. Começaram todos a situação econômica de todas, a dívida de todas, a situação da família de todas as classes estão caindo. De novo, mais um índice. A gente já não está falando de consumidor final, a gente está falando de família. E quando fala de família, a situação é pior ainda, porque consumidor final é apenas uma pessoa que consome. Quando você fala de família, é o grupo familiar, e um influencia no outro. E todos estão preocupados. E olha quanto está usando a poupança para quitar as dívidas. Cada hora está aumentando. Isso significa que a pessoa está pegando a pouca economia, pagando para banco, está pagando para dívida e investindo pouco na economia, fazendo consumo, fazendo girar a roda nossa. E aqui, gente, um quesito especial de produtividade no trabalho remoto. Isso, muitos de vocês enfrentaram agora na pandemia, trabalho remoto, e cada um de vocês tem uma posição, foi bom, foi ruim. Eu tenho uma posição muito particular, que muitos de vocês já escutaram. O Walter está aqui, quando a gente estava na consultoria, eu falava muito com ele, do departamento comercial, ele sentava lá com um grupo de 10 pessoas e todo mundo ficava o dia inteiro lá quietinho, olhando no computador, e ele lá atrás, conversando. E a gente falava, será que tinha necessidade de todos falar? A gente só sabia daquele jeito, a gente não sabia de um outro jeito, a gente não sabia administrar a administração de pessoas à distância. Mas olha o que os números mostraram. A gente diz que há males que vêm para bem. Eu não estou falando que a pandemia foi boa, mas a gente aprendeu a lidar com uma nova tecnologia, a gente aprendeu a lidar com um novo mercado, com um novo pensamento de cada um. E está aqui, ó, gente. Esta daqui, deixa eu não errar aqui.
Aqui está dizendo dos segmentos. A maioria dos indivíduos reporta aumento de produtividade. Nós vamos depois jogar e nós vamos puxar essa conversa. E no final dos números aqui, a intenção é ter um debate. Mas a maioria do pessoal está dizendo que, ó, aqui do azul, diz que aumentou. Isso aqui é o quadro geral. A maioria diz que aumentou. Teve muita gente que falou que foi estável e muita gente que falou que diminuiu. Agora, vamos seccionar. Vamos falar isso por faixa salarial. Quem ganhava até R$ 2.100, 54% diz que aumentou. Aqui 30% diz que ficou igual e esse terminou. Agora, olha essa aqui a diferença, olha, entre 4 e 9 mil. A grande maioria diz que aumentou. O que está diferenciando um cara que está nessa faixa salarial para um cara que está aqui? Quem está nessa faixa, geralmente, é um operário, é um braçal, é um operacional. Quem está nessa outra faixa é um pessoal que trabalha com um intelecto. O fato de você trabalhar com intelecto e ficar em casa, e aí uma ressalva, ficar em casa com condições adequadas, porque a gente sabe que muita gente ficou em casa, né, só faltando ficar no telhado para poder ter internet, para poder trabalhar, com filho, criança, todo mundo, foi uma loucura. Mas quando o cara tinha um ambiente adequado, a grande maioria falou que melhorou o home office. Eu não sei se para vocês isso é uma novidade, mas é para se pensar. Porque eu não estou falando do que o Edgar pensa. Eu não estou falando que cada um. Isso aqui é uma pesquisa feita pela FGV, por economistas, por bancos, por uma série de pessoas. A gente pode até não acreditar, mas conta dados, não tem como negar. Perfeito? Bom, pergunta. Quando a empresa acredita que vai normalizar a entrega de insumos? Todo mundo sabe que nós estamos com problema de entrega de matéria-prima. Umas porque tem pouca gente produzindo, outras porque nós estamos com problema de logística de navio para entregar, outras porque a gente sabe que tem empresa sacana que está segurando para cobrar mais caro, e eu não tenho vergonha nenhuma e medo nenhum de falar isso até na internet, porque tem empresa que faz isso mesmo, mas a gente está com problema de insumo. Quem tem indústria aqui, sabe. Tá? Quem depende de comprar lá fora, sabe. A gente tem o problema de porto, de navio, de fazer chegar. Agora a gente está com greve de Receita Federal fazendo Operação Tartaruga. Por quê? Por causa de problemas econômicos, de governo, de problemas políticos, de governo dá aumento, não dá aumento. Então a gente está tendo um monte de insumos sendo seguro no porto. Mas olha lá, a maioria das empresas acha que aqui fala do quarto trimestre de 2021. Acreditava que no final se normalizava. Uma grande quantidade fala que é no primeiro trimestre de 22. O gráficozinho aqui é da indústria e o gráficozinho de bolinha é da pequena e média empresa. A pequena e média empresa acha que vai se resolver nesse primeiro trimestre, mas a indústria acha um pouco. Já no segundo trimestre, a indústria acha que vai resolver o problema de insumo e já tem uma quantidade menor dos pequenos e médios. E aqui, a mesma coisa para a indústria e pequenos e médios. E aqui, a empresa ainda não consegue prever a normalização. A indústria não consegue prever 20%, né? Agora, olha o índice lá em cima para pequena e média. Então, gente, o que a gente está mostrando nesse gráfico? Está todo mundo em dúvida do que vai acontecer. Está todo mundo em dúvida de o que eu vou fazer. Compro para estocar ou espero para poder baixar o preço? Tá? O que eu faço com o investimento, com o meu dinheiro? Jogo na empresa ou guardo no banco? Quer dizer, isso tudo faz com que a gente tenha dúvidas para planejar. E esse último aqui está dizendo o seguinte: incerteza em 2022 deve permanecer elevada. Bom, aqui nós temos um índice, gente,
que o índice 100 é neutro, né? Nós tínhamos um índice aqui de 115 na média, nesse período de 2015 a 2019. A incerteza estava com índice 115. De novo, é um número, tá? E a gente, para comparar as duas coisas, a gente não precisa saber de como foi feito, mas se esse número A e esse número B foram feitos com a mesma metodologia, a gente sabe se está grande ou se está pequeno, se aumentou ou diminuiu. Nós estávamos com esse índice de 115. Olha como estava aqui em 144, mas nós estamos em 122. Todo mundo acima, quer dizer, ainda continua um índice alto de incerteza para isso, né? A gente diz que o quadro da pandemia, a recuperação econômica, ainda está fazendo todo mundo ter dúvida do que fazer, do que agir. Nós temos as eleições de 22, e agora vamos começar a entrar nos pontos do índice. Temos a eleição de 22, a gente tinha um fator que aconteceu essa semana, briga de novo de Estados Unidos e Rússia, que pode impactar. Alguns acham que isso é só o cara que joga truco, pede truco, mas não tem zap. Cada um fala uma coisa, mas a gente está preocupado. E a gente tem o problema das disputas eleitorais, o que é que vai rolar, o que é que vai dar de fake news, o que é que vai dar de agressividade, tudo isso vai influenciar. Para o final, eu tenho uma posição muito especial sobre Copa do Mundo, e a gente vai discutir isso lá no final. Bom, e aí um gráfico um pouquinho mais bonitinho, que diz índice, confiança empresarial retorna ao índice baixo. Estava em setembro, olha lá, 2014, 2015, 2017, estava baixo, começou a melhorar, estava aqui na época da eleição de Bolsonaro, aí veio a pandemia, começou a melhorar, veio de novo a pandemia, começou aqui, e agora olha como que está. Está de neutro para baixo. E aqui do consumidor. Então, vamos lá, só para você. Esse é a confiança empresarial está baixa e a confiança do consumidor está muito baixa. Então, aqui a gente já viu, gente, está começando a ficar muito preocupado para planejar esse ano. Agora, eu tenho várias formas de reagir. Deixo a vida me levar, Zeca Pagodinho fala isso, ou eu vou sentar, vou planejar, vou conversar com meus parceiros, vou conversar com o grupo, vou conversar com outras pessoas e entender o que está acontecendo e tentar errar o mínimo possível. A decisão é de vocês. A ideia de bater esse papo hoje era apresentar esses números para vocês terem condições melhores e tomarem as decisões, certo? Isso daqui é de onde saiu os dados, que a gente chama de confiança empresarial. É uma publicação mensal do FGI-IBGE e do IBRE e da economia. Vocês podem consultar. Eu acho interessante vocês começarem a brincar de olhar isso aqui todo mês. Perfeito? Agora, vamos lá. Agora a gente começa a colocar a pitanga no bolo ou enfiar o pé na jaca, né? O que vai jogar a favor da economia brasileira em 2022? Temos 3 itens aqui. A expectativa favorável da commodity, ou seja, boa safra de grão de soja, milho, a China como principal comprador. Agronegócio vai evitar que tenhamos uma economia pior. Vamos lá, depois eu vou perguntar o que é. Bom, aqui, vamos perguntar para vocês. Por que o agronegócio é importante para a economia do Brasil? Alguém aqui faz plantação de soja, de milho? Ninguém aqui. Mas por que isso é importante? Vamos lá, arrecadação de impostos de governo. É uma. O que mais? Exportação. Bom, se eu exporto, significa o quê? Entra dinheiro, balança comercial positiva. O que mais? Geração de emprego. Quer dizer, vocês sabem quanto o agronegócio participa do PIB brasileiro? Vocês têm noção?
Em 2021 foi 26% do PIB brasileiro. Só do agronegócio. Está entrando dinheiro. Bom, se está entrando dinheiro, se está aumentando o trabalho, significa que isso é importante para a gente. Outras coisas que a gente vai ver lá na frente. O fato de eu ter um agronegócio forte significa que eu tenho uma pesquisa maior em cima disso. Uma pesquisa maior alavanca universidades, alavanca centros de pesquisa. E uma pesquisa maior melhora a qualidade do que a gente produz internamente. E se agronegócio é comida, são coisas diretamente ligadas à nossa saúde, melhora a qualidade do que a gente come aqui no país. Alguém já tinha pensado nisso? Você vê que indiretamente? Outra coisa, os investimentos em infraestrutura dos estados, investimento público dos estados vai ter um impulso em 22 motivado para a eleição. Todo mundo sabe que a gente está no Brasil, né? Todo ano eleitoral é abrir o caixa do governo para fazer um monte de coisa em estado, município, para o quê? Para passar na cara da gente, o governo está trabalhando. Mas vamos lá, o lado positivo, o que isso acontece? Faz gerar emprego, faz movimentar a indústria, a indústria de construção. Indiretamente, também é um grande setor que movimenta dinheiro no nosso país. Melhora a circulação de dinheiro e emprego. Melhora dinheiro, melhora emprego, melhora o consumo. E a gente tem uma redução dos casos de Covid. Apesar da Ômicron ser uma coisa que está aumentando, nós somos um dos poucos países do mundo com 75% da população já com 2 doses. Então, isso ajuda bastante. Tudo bem? Agora, vamos lá. Aquela pergunta, por que o agro é bom negócio para os empresários? Né? Traz divisa, acertaram, desenvolve empregos, 26%. Isso aqui a gente esqueceu de falar. Movimenta logística e transporte. Tá? Por que você acha que o governo tem um medo danado de brigar com o caminhoneiro? Porque é muito forte esse setor. Traz muito emprego. Força na melhoria de infraestrutura. Tá? Se eu tenho grande exportação, tenho que melhorar a estrada, tenho que melhorar a ferrovia. De novo, melhora a qualidade de emprego. Desenvolve pesquisa e intercâmbio, já tínhamos falado, qualidade de alimento e produzir internamente melhora a nossa alimentação. Agora, por que investir em infra é bom para os pequenos empresários, mesmo sendo por motivos políticos? Aqui alguns podem até ficar bravos comigo, né? Mas a gente ainda continua com cabeça de subdesenvolvido. E não é só nós, nossos políticos, nossa estrutura, tá? A gente tem a mentalidade de toma lá da cá. Só que indiretamente, no toma lá da cá, tá? Não vou, desculpa YouTube, desculpa, não vou fazer apologia do rouba mais faz, tá? Mas no toma lá mais cá, toma lá mais da cá, a gente acaba investindo em alguns setores e isso melhora. É chato falar isso? É vergonhoso? É, mas isso acontece. Agora, vamos ver. Agora o que joga contra? Agora senta, põe uma almofada, porque o positivo foram 3. Agora você vai ver a lista do que joga contra. Vamos lá. Delicada situação fiscal. Olha lá, pela primeira vez desde 2013, a relação do PIB, dívida e PIB, o que aconteceu? Abaixou. A gente vai mostrar isso aí. O que é relação de PIB e dívida? Se abaixou, significa que o PIB caiu também, né? E a dívida também está aumentando muito. E a tendência é de uma situação muito mais complicada para 22. Vai ter um gráfico aí para a gente tomar um susto. Inflação elevada. O Banco Central está estimando em 11,25 para esse ano. E vem pessoa, Banco Central, que o Banco Central hoje tem autonomia de governo, tá? Tem governo, tem ministro da Economia falando que vai dar 4,5%, 5%. O Banco Central está estimulando, está imaginando 11,25%. Tá? Esse ano foi ruim com 10%, imagina com 11%. Ambiente político, disputa do Planalto, isso faz volatilidade na economia. Isso a gente sabe, todo ano de eleição acontece isso. Agora,
Aqui vai ter uma pegadinha que o governo atual está aplicando na gente. A gente vai ver no gráfico lá da frente. A gente está dizendo que, pela primeira vez, essa relação abaixou. Porra, se abaixou, legal, ótimo. Mas tem uma pegadinha. A gente vai ver lá na frente. Desaceleração do crescimento chinês. O que tem a ver com a China? Gente, a China é responsável por 32% de tudo que a gente vende do país. E a gente importa muita coisa deles. Não é bom? Tem da China, né? Quem mais importa da China produto aqui? O Walter eu falo porque é da indústria. Eu acho que é o único que tem de indústria aqui. Ramo moveleiro, ferragem, tudo vem chinês. Na época áurea, vinha da Itália, né? Ô, época boa, né? Agora vem tudo da China. Fabricado lá. A mesma coisa, uma coisa que está preocupando muito aqui é o aumento da infiltração da China no ramo de calçados. Ela está detonando a nossa indústria de calçados. Mas a China, ela estava acostumada a crescer 7%. Tadinha, ela vai crescer só 5%. Oi? Oi? Você importava? Então, olha lá. O Walter aqui era uma indústria e importava. Aí a gente vai começar a discutir. Você vai falar, quando a gente terminar, você vai falar os motivos que fizeram você parar de importar. Vamos lá. Contas públicas melhoraram. Gente, legal, melhorou mesmo. A gente acha que não, fica com desculpa e disputa política, extrema-direita, extrema-esquerda, um fica brigando com o outro, mas as contas públicas melhoraram. De novo, aí tem uma pegadinha, mas que melhorou. Né? Teve um forte aumento, porque aumentou a inflação. A inflação fez o produto ficar mais caro. Ficando mais caro, você paga mais imposto. Pagando mais imposto, entra mais dinheiro para o governo. É óbvio, né? Mas, de lá para cá, o déficit vai encolher e a conta vai ser paga para quem? O próximo governo. Ah, o meu governo foi lindo, o problema resolvido, empurrou para o próximo. Vocês vão ver o gráfico que vai acontecer aqui. Uma das explicações que a gente fala em 2001 é a inflação, passou de 10, a gente já falou, atingiu o maior nível desde 2003, tá? 2003, só para lembrar, foi o ano que saiu, se eu não me engano, acho que o Fernando Henrique começou o Lula, tá? A gente estava com o índice final, e só estou lembrando, tá? Não estou discutindo política. Com produtos mais caros, a arrecadação de imposto aumentou. Entendeu? Outra razão para o ceticismo do mercado é que a melhora das finanças do governo é vista como passageira. É isso que está acontecendo. Melhorou as condições da dívida pública, mas eles encaram isso como um empurrão, porque a inflação vai acabar pesando lá na frente também. E a mudança do teto de gasto, quem acompanha, eu espero que todo empresário, pelo menos, tenha o mínimo de tempo para acompanhar. Teto de gasto, vocês lembram o que é? É o quanto o governo pode gastar mais do que ele pode. Não é isso? Ele podia gastar tanto para não comprometer tudo. Está se furando o teto. Por quê? É óbvio, a gente tem alguns motivos muito importantes. Teve a pandemia, precisou pegar dinheiro, a gente precisou injetar o dinheiro acima para poder fazer auxílio assistencial, uma série de coisas. Mas, esse teto de gasto, a conta vai chegar. E os precatórios. O que aconteceu? Jogou o precatório lá para frente. Quer dizer, o que é precatório? É dívidas que o governo tem que pagar de ações já julgadas e que o empresário estava crente que ia receber. E empurrou lá para frente. Isso, se é um empresário que contava com essa grana para fazer planejamento, para poder investir, dançou. E isso deixou o pessoal muito bravo. Manobra fiscal. Ah, vocês acham que só aconteceu nos governos passados? Não. Direto está tendo manobra fiscal embutida na PEC. E essa brincadeira, ela tem um problema direto e um problema indireto. O direto é que você vai ter um endividamento maior do setor público. E que é que acontece? O governo está ficando mais devedor. O governo está devendo mais dinheiro para o mercado.
Se está devendo mais dinheiro, significa que ele vai ter que pagar mais juros. Tá? E o indireto é que você tem as manobras fiscais, vocês deixam a confiança, os investidores começam a ter juros mais altos. Putz, grilo, o governo está aqui se endividando mais, cria um problema que os caras vão cobrar mais dele mesmo. Só que é esse governo que vai pagar? O governo acaba esse ano, é o próximo. E aí vem aquela brincadeira, o meu governo foi melhor que o outro. Gente, isso aí é um cachorro correndo atrás do rabo, a gente conhece essa história. E está aqui, ó, gente. Esse gráfico aqui é muito importante. O Banco Central projeta os patamares da dívida pública. Deixa eu passar isso aqui. Em 2019, a relação era de 74%. A gente devia, mas não devia. Tinha um bom PIB. Em 2020, foi para 80%. Opa, aumentou? Né? Agora, olha como está previsto, né, o mercado. 84, 84, 85. Olha o que está acontecendo com os números aqui. Ó. De 84, 88, 89, 80. Espera aí, quando é que vai acabar essa brincadeira aqui? Começa a diminuir em 2028 e 2029. E você quer planejar o investimento teu para o ano que vem, sendo que a gente está com uma barriga que só vai começar a melhorar em 2029. Será que isso influencia quando você vai tomar uma decisão? Ela pergunta, aonde você pretende estar daqui a 2 anos, 5 anos e 10 anos? Aqui é importante você saber desse número, muito importante. Vamos lá. As eleições começam a afetar o humor do mercado. Todo mundo já sabia disso, né? Pela incerteza da relação da condução econômica. Não é por causa da briga direita-esquerda, não é por causa da briga de eu acredito nisso, eu acredito naquilo. É porque gera insegurança econômica. Gera insegurança econômica, as contas públicas vão ser cobradas em 2023 para frente. É onde vai acontecer o problema. Não se sabe qual vai ser a política fiscal, porque todo mundo fala uma coisa na eleição e faz outra depois que elege. A gente faz, promessas eleitoreiras, promessas populistas. E isso daí, a maioria do povo brasileiro está. E aí é onde a gente vota mal e erra nas eleições. E vai ser pago isso lá na frente. Bom, o que eu falei para quase que finalizar foi sobre a Copa do Mundo. Nós sempre falamos que Copa do Mundo era ruim em ano de eleição, porque se o Brasil ganha, o governo tira proveito, se o Brasil perde, os caras betem pau no governo, né? Ou vice-versa. Ou a gente não discute a política adequadamente, porque a Copa está muito colada com a eleição. Só que esse ano, a Copa vai ser depois da eleição. Então, meu amigo, a gente não tem essa desculpa. A gente só vai começar a preocupar com a Copa depois de saber a meleca que a gente fez das eleições. Então, na minha visão, né, não vai ter esse relaxamento político. A gente vai estar um pouco mais atento. Só que, toda vez que você está mais atento, você põe a cabecinha para fora, você leva uma bordoada, né? Vai ser mais complicado esse ano. Perfeito? Agora sim, gente. Finalizando, e a ideia dessa palestra é trazer números para vocês, para que fizemos a lição de casa, vamos lá. Quais as discussões e impressões dos presentes? Eu vou pegar aqui, como eu estou com o YouTube, né? Eu vou ver se eu consigo virar agora a câmera para o pessoal ver quem está aqui no público, e a gente vai começar a acompanhar a discussão. Cada um de vocês, eu vou pedir, gente, quem quiser se manifestar, dar as opiniões, nós temos segmento serviço, comércio, temos indústria, né? Então, cada um daria uma posição puramente técnica. Eu não quero entrar em discussões políticas. A ideia nossa é, a política está perto, ela está junto, mas é puramente técnica, porque é a técnica que vai decidir as decisões que você vai tomar. Perfeito? Então, para o pessoal do YouTube, eu vou virar agora a câmera, porque é o público que vai trabalhar agora. Tá bom, pessoal? Vamos lá.